Boa. Eu acho que podemos começar já, então. Temos 50 pessoas aqui, 52 agora, o pessoal está entrando, já soltou um post lá no Instagram também. Vamos começar aqui, 5 e 5. A gente queria, primeiramente, agradecer aí novamente a presença de vocês, Fernanda Gonzalez, co-head de IB do BR Partners, e também Sérgio Malacrida, CFO do Votorantim, ilustres presenças aqui para o nosso painel de fechamento do Meet the Marketing, e é com grande satisfação que eu, Arthur Antunes e a Isadora Feres também, que está comigo, vamos fazer essa conversa aqui hoje. Acho que vai ser de proveito de todos que estão nos assistindo. Então, a gente queria começar um pouco contando sobre a trajetória de vocês no mercado financeiro, como que vocês começaram, como vocês chegaram até a posição de vocês atual, se teve muitas reviravoltas, um pouco dessa introdução para a gente, quando quiserem começar. Vai lá, Fernandão. Tá bom, eu vou primeiro, então. Bom, muito obrigada aí pelo convite, um prazer estar conversando com vocês, contar um pouquinho da minha trajetória. Eu fiz economia na USP e administração na GV há muito, muito tempo atrás. Eu entrei em 98 nas duas, e fiz as duas em paralelo. E minha carreira sempre foi mercado financeiro, então eu comecei estagiando no JP Morgan, depois eu participei do programa de trainee do Citi, um programa rotativo para conhecer um pouco das diferentes áreas do banco. Fiquei um tempo lá, principalmente na parte de clientes, e eu saí do Citi para ir fazer meu MBA. Eu fui fazer MBA em Nova York, lá em Colômbia. Trabalhei um tempo na Goldman nos Estados Unidos, na área de banco de investimento. Voltei para o Brasil dentro da Goldman também, sempre nessa parte de banco de investimento, que é a que a gente chama toda essa parte de fusões e aquisições, né, compra e venda de companhias, levantamento de capital. Então, o grosso da minha carreira sempre foi nessa área. E eu vim aqui para a BR Partners em 2013, então estou há 10 anos aqui, quando a gente tinha basicamente começado, né, o banco. Me juntei ao time de banco de investimento. Na época a gente estava meio que começando o banco, trazendo essa ideia de uma assessoria financeira estratégica assim, bem especializada aqui no Brasil. E como você mencionou, hoje eu sou co-head aqui da área de banco de investimento e sou responsável pela cobertura de alguns setores, né, principalmente consumo e varejo. São dois setores que eu faço há bastante tempo, tanto nos bancos anteriores que eu trabalhei e aqui. Então, é um prazer conversar com vocês e depois explorar um pouco alguns tópicos, mas esse é resumidamente um pouco da minha carreira. Perfeito, legal, Fernanda, obrigado. Você, Sérgio? Boa. Eu entrei na fé, pô, em 92, cara. Tava com uma vontade de ir para aí hoje, que vocês não têm ideia. Vou com frequência sempre que posso, mas a fé tá no coração aqui, então não tem problema. Mas entrei na fé em 92, fiz economia também, e na sequência eu saí da fé e fui fazer matemática no IME. Eu cruzei a rua aí, fui fazer matemática no Instituto de Matemática e Estatística. Concluí o mestrado na matemática pura, então eu não concluí o curso de graduação. Eu fiz as matérias que me deram a base para ir para o mestrado, e, e não contente em ter feito a FEA e depois ter feito o IME, eu fui para a FEFELESH e fui fazer letras. Também me formei em 2013, então foram 21 anos de USP, de 92 a 2013. Eu tenho uma carreira um pouco, talvez, heterodoxa. Eu não tenho uma carreira tão linear. Eu saí da FEA, quando estava na FEA, fui trabalhar em banco. Trabalhei 4 anos no banco, saí, fui dar aula em cursinho, fui dar aula de matemática em cursinho, e na sequência me juntei a um pessoal que estava montando uma empresa de consultoria de risco de mercado. Era uma época em que esses métodos quantitativos que hoje a gente aplica em finanças estavam começando a florescer assim para bancos, para tesourarias e tal. Então, fiquei bastante tempo lá com eles e me juntei a Votorantim em 2012. Então, comecei como tesoureiro
de uma das investidas da Votorantim, que era a Fibra, hoje é Suzano, papel e celulose. Depois fui para a Votorantim Energia e aí me juntei aqui a Votorantim em 2014 e venho ocupando o cargo de CFO desde então. De maneira breve, é isso aí. Ótimo estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Nossa, é muito inspirador para a gente, como estudante, escutar a trajetória de vocês, sendo pessoas de referência no mercado financeiro. Mas agora, voltando ao assunto, acho que para um cenário mais econômico e político atual, a gente tem visto discussões sobre a reforma tributária que vai ser aprovada para 2024 e com ela a possível taxação de dividendos e fim dos juros capital próprio. A gente queria saber, segundo a visão de vocês, quais seriam as principais consequências dessas novas tributações para a Votorantim, para a BR Partners e também para o mercado como um todo. A Fernanda começa, se querem que eu comece, como que vocês querem fazer? Vocês podem escolher. Pode começar, Sérgio, por favor. Tá bom, então. Bom, eu acho que, primeiro, a reforma tributária que a gente teve neste ano, né, a gente vê como sendo um benefício não para a Votorantim, mas para o país, né? Essa simplificação, essas discussões de ICMS, PiscoFins, são discussões, existem contingências nas empresas, aqui na Votorantim não é diferente, bilionárias, por falta de entendimento de um critério claro de como é que se tributa, né? Isso custa um absurdo, vocês não têm ideia, não é que custa do ponto de vista só financeiro, custa do ponto de vista de esforço, de energia mesmo, assim, do quanto a gente despende de tempo e de gente para entender se está pagando imposto de maneira correta ou não. Então, isso tem um custo para o país muito, muito grande. A reforma que está vindo agora é uma reforma de renda, né? É uma reforma, basicamente, que vai afetar as empresas de uma maneira, enfim, mais contundente. E acho que tem duas questões importantes aqui, né? Em geral, o que se faz é você passa a tributar dividendos, né, que é o dinheiro que sai das empresas para pagamento para as pessoas físicas, mas isso, em geral, deveria ter uma contrapartida da diminuição do imposto de renda para as empresas. Que assim, na verdade, você está beneficiando o investimento. Quer dizer, eu vou investir o dinheiro ao invés de pagar o dividendo, porque no dividendo eu tributo mais. Então, isso deveria ter um aspecto benéfico. Por outro lado, as estruturas de pagamento de dividendos, né, muitas estruturas societárias foram pensadas para se pagar menos impostos, o que é legítimo se fazer de uma maneira legal, né? Então, ninguém está falando aqui de evasão ou elisão fiscal, né? Você está falando de simplesmente fazer da maneira inteligente, né? E então essas estruturas vão ter que ser todas repensadas, né? Mas a grande questão para mim é se você vai conseguir, de fato, reduzir o que a gente chama de corporate tax, né, que são os impostos que as empresas pagam, no mesmo montante que você vai cobrar os dividendos, os impostos sobre os dividendos. Quer dizer, deveria aqui haver uma tentativa de mínima, né, de neutralidade fiscal. Quer dizer, eu não quero arrecadar mais com isso. Eu gostaria apenas de fazer com que isso acontecesse de maneira neutra, né? Eu vou cobrar mais das empresas, eu vou cobrar mais das pessoas físicas, que, em tese, são as pessoas mais ricas que recebem os dividendos, e, por outro lado, né, como contrapartida, eu vou aqui reduzir o imposto de renda das empresas, portanto, promovendo investimentos. Então, tem duas questões para mim aqui. A primeira tem que ser neutro, no mínimo, do ponto de vista fiscal, né? Ou seja, a Receita não deveria, o governo não deveria buscar maior arrecadação, na minha visão, pelo menos, com essa iniciativa. Isso é de um lado. E do outro, que tamanho de esforço as empresas vão fazer para poderem se juntar a isso. O JCP, que você comentou, Isadora, né, que é o Juros sobre Capital Próprio, ele, enfim, você tem no mundo inteiro estruturas parecidas, mas o JCP ele é, entre aspas, aqui quase uma jabuticaba, assim, uma coisa muito do Brasil, né? E
ele na verdade, você pode ver de várias maneiras, mas uma maneira de ver é você está pagando um dividendo, mas você tem um benefício para a empresa que está pagando, uma vez que esse juro ele é dedutível, né? Você conta como sendo uma despesa para fins da apuração da base do imposto de renda. Então, quer dizer, eu vou pagar X de imposto de renda, como eu estou pagando juros, eu deduzo esse valor como se fosse uma despesa, mas no fundo ele está indo para o acionista, né? Na última linha, né? Mas, voltando para o tema aqui, quer dizer, a grande questão para mim é o quanto você vai tributar a mais o país numa reforma como esta. Então, em princípio, ela parece ser bacana, porque você vai tentar tributar quem ganha mais, então isso é correto, é justo, mas, por outro lado, você não pode onerar a economia como um todo. Então, aqui é os meus tio cents aqui, antes de passar para a Fernanda. Eu acho assim, da perspectiva, digamos assim, dos negócios, né, do M&A que a gente tem discutido, eu não tenho sentido que essa discussão ainda especificamente está afetando, digamos assim, negociações correntes. A grande dificuldade de todas essas, digamos assim, discussões que aí o que afeta mais, digamos assim, o business que eu trabalho mais diretamente é como que eu vou modelar um negócio daqui para frente, né? Existe uma dúvida em relação a como que uma série de consequências dessa reforma tributária, uma série de questões que ainda precisam ser decididas, como que isso efetivamente vai ficar, porque isso é uma parte intrínseca de como o negócio acaba sendo, né, qual que é o valor gerado por aquele negócio, né? Obviamente tem um efeito cascata do ponto de vista de receita, margem, etc. Então, você acaba trazendo uma insegurança para o sistema, do ponto de vista de, tipo, qual que é o meu fluxo de caixa livre hoje vis-à-vis o que será no futuro, porque, obviamente, hoje, né, assim, a gente fala assim, bom, o que eu vou estar modelando para daqui a 5, 10 anos? Hoje a gente não consegue responder, porque existe, né, uma série de indefinições. Então, eu acho que, além dos pontos que o Sérgio colocou, assim, do ponto de vista de majoração de tributação ou não, se vai ficar equivalente ao que está hoje, etc., a impressão que nós temos é que haverá digamos assim, tem setores que são beneficiados e outros que vão ser mais onerados, mas hoje a gente não consegue efetivamente ter uma perspectiva clara e definitiva sobre em cada setor exatamente como vai ficar. Isso acaba trazendo incerteza do ponto de vista do negócio, porque você não consegue efetivamente dizer, olha, esse é a nova cara do regime tributário para aquela empresa específica. Então, para você tomar uma decisão em relação, por exemplo, a quanto você vai pagar por uma empresa, sem entender o que é o novo sistema, né, o novo regime tributário dessa empresa, você acaba trazendo uma incerteza ao sistema que dificulta nessa tomada de decisão. Então, acho que digamos assim, uma segunda consequência dessa questão, né, do que a gente está passando, além dessa questão, digamos assim, numérica, né, de quanto a mais vai se pagar ou não, etc., é também a questão dessa incerteza sobre como é que vai ficar. Isso, obviamente, acho que dificulta decisões em todas as esferas e no caso específico de M&A, ainda mais porque você está tomando uma decisão de longo prazo, onde você precisa ter um nível de certeza razoável sobre a decisão que você está tomando e num certo ponto você não sabe quanto a mais ou menos de valor uma empresa vai estar gerando advinda da reforma tributária. Então, acho que esse digamos assim, uma grande questão que hoje tem no setor que a gente, num certo sentido, hoje não está colocando na conta, exatamente porque a gente não consegue tá definindo, mas isso acaba dificultando uma série de discussões, né? O Fernando, da perspectiva da empresa deveria ser positivo, né? Porque você, em tese, reduz, quer dizer, se as coisas andarem no caminho correto, você reduz a carga tributária para a empresa, né? Portanto, aumenta o fluxo de caixa na tua modelagem, né? Então, mas tem alguns setores que eles são altamente impactados por alguns benefícios fiscais Não, que vão tem razão. deixar de existir.
Então, eu É bem mais, concordo com você. é bem mais complexo do que eu falei, mas em tese, Exato. Assim, eu concordo, eu acho que assim, de forma geral, essa afirmação está correta, mas existem alguns segmentos que hoje elas são significativamente beneficiadas por regimes que, em princípio, deixarão de existir. Então, muda significativamente a forma como a gente vê a rentabilidade daquele negócio. E aí tem uma discussão do tipo, vai simplesmente majorar ou haverá uma certa redistribuição? Então, acho que principalmente para esses segmentos, né, que é, aí é uma incerteza maior de como que vai ficar. se vocês me permitirem só mais uma parte aqui, e aí talvez a Fernanda me ajude a complementar, mas eu tenho duas experiências com isso aqui vividas, né? A primeira, talvez tenha sido, eu não tenho certeza, talvez a Fernanda lembre exatamente quando, mas talvez no começo do governo Trump, lá nos Estados Unidos, teve uma redução da carga tributária para as empresas, né? E o que a gente viu de reação nas bolsas foi um aumento do valor das ações, exatamente pelo que a Fernanda comentou, né? Você reduz a carga tributária, sobra mais fluxo de caixa livre na última linha, então, como o valor de uma empresa é o valor presente desse fluxo de caixa, você teve um aumento, uma reprecificação para cima das ações. E uma outra que eu tive, menos positiva, talvez aqui no sentido da apreciação ou não do valor das ações, é na Argentina, que você fez uma reforma tributária similar, você reduziu a carga tributária para as empresas, criou o imposto sobre dividendo, então isso, em princípio, da perspectiva das empresas foi positivo, porque você reprecificou para cima, mas logo depois o governo volta atrás, volta a cobrar o imposto, aumenta, majora a alíquota nas empresas, sem retirar o imposto do dividendo. Você passou a cobrar de fato mais. Só uma parte rápida aqui. Eu acho que o princípio econômico, né, esse de efetivamente quanto mais você deixa de onerar as companhias, elas mais estão gerando valor e conseguem reinvestir no negócio, etc. Então, acho que, né, o princípio é esse, e a gente viu, né, em algumas situações essa questão. E eu acho que esse é um pouco do princípio até de toda essa discussão da reforma tributária, porque qualquer pessoa que lide com negócios e converse com empresas sabe que hoje o nosso regime tributário, independente da alíquota per se, a complexidade que ele traz para qualquer companhia onera significativamente. Qualquer empresa hoje no Brasil tem um time dentro do financeiro que cuida do tributário gigantesco, toda hora existem modificações na forma, nos tratamentos, então você fica, né, tipo, tendo várias discussões com o fisco, então independente de novo, da alíquota em si, só o fato de que se você começasse a ter um sistema mais simplificado, isso já traria economia significativa para as companhias, né? Perfeito, a discussão está muito boa até agora. Queria partir para um próximo ponto e fazer uma pergunta para você, especificamente, Sérgio. Como CFO da Votorantim, eu queria entender um pouco melhor. Assim, a Votorantim ela tem um papel bastante atuante em teses de infraestrutura e até na palestra de M&A que vocês deram ontem aqui na FEA, vocês falaram bastante de, pô, a gente só investe cheque de bilhões assim para resolver gargalos estruturais. E como vocês veem o setor se desenvolvendo aqui no Brasil ao longo dos próximos anos e quais setores são mais propícios aos investimentos aqui, especificamente considerando a atuação da Votorantim? Você diz especificamente infraestrutura, né, Arthur? Isso. Vocês têm um papel Tá. bastante incisivo, né? Como vocês veem o desenvolvimento Ah, disso? cara, se a gente olhar a qualidade da infraestrutura no Brasil, é evidente que tem um monte de coisa para fazer, né? Talvez tenham, se a gente pensar só em rodovia, saneamento básico, tem, assim, é muita coisa para fazer e muita coisa para melhorar. A gente vê uma onda de investimento gigantesca vindo, pelo menos de demanda, né? Então, agora, como é que a gente cria um ambiente para que o capital privado e, eventualmente, até o capital estrangeiro consiga dar conta
esse tamanho de investimento que vai vir, né? Da perspectiva da Votorantim, a Votorantim só, talvez para aqueles que conheçam menos, mas é uma empresa de 105 anos de história, né? E a gente, quando olha para o portfólio da Votorantim, talvez a gente seja mais conhecida por alguns ativos e menos por outros, né, que compõem o portfólio, né? Então a gente tem uma presença grande com cimento, por exemplo, né, que vai ser chave aí para qualquer coisa de infraestrutura, né, no concreto, que é o cimento que é a base para concreto, né? Então a gente, de fato, vai ser para a gente a líder de mercado no Brasil. A gente também tem outros ativos que talvez sejam menos conhecidos, mas a gente produz alumínio, né, que também é bastante utilizado para infraestrutura. Então a gente tem essas coisas de maneira talvez indireta, né? E de maneira direta, a gente tem dois investimentos. Um é um investimento na CCR, que é a maior plataforma de rodovias, né, de concessão rodoviária do Brasil, que também tem uma presença importante em mobilidade urbana. E a gente tem um investimento na Auren, que é uma empresa de geração de energia. Então, assim, eu acho que a gente tem se posicionado nesse setor por duas razões. A primeira é porque ele tem apresentado oportunidades e serão oportunidades seculares, serão oportunidades que vão vir por muito tempo, ela vai durar bastante tempo. Tudo que a gente precisa fazer com a eletrificação que está por vir, ela é chave para o país, então a gente está se posicionando, acho que se posicionou bem com a Auren, e para a parte de concessão rodoviária e mobilidade urbana também ela é chave, né? Se você pegar qualquer grande cidade do hemisfério norte, você vai ver que a qualidade do transporte público é grande. Eu acho que a qualidade do nosso metrô ela é boa, mas ainda tem uma demanda muito grande para fazer outras e novas linhas, né? Então a gente está tentando se posicionar aí. E no portfólio como um todo, né, como a Votorantim, então vocês pensam que ela é um private equity de 105 anos e que diferente de um private equity convencional, que você tem um prazo para devolver o dinheiro para o investidor, né, geralmente 7 anos, né, você capta o dinheiro, investe e em 7 anos devolve, a gente aqui não tem. Então é um private equity eternamente capitalizado, né, talvez seja um bom jeito de definir a Votorantim. Quando a gente vê para o portfólio, a gente tem muita exposição a commodities, né, então, que são voláteis, né, então zinco, alumínio, a gente antigamente tinha celulose, que também tem volatilidade, então essa parte de infraestrutura ela complementa bem o portfólio, porque em geral são setores mais estáveis do ponto de vista da geração de caixa, né? São contratos longos, geralmente indexados por inflação, tanto na geração de energia como na questão de concessões rodoviárias. Então ela faz um bom balanço aqui no portfólio e é por isso que faz sentido, né? Então é isso. Espero ter te respondido, Arthur. Respondeu sim, perfeito. Inclusive, você mencionou de private equity, vocês têm um braço bastante significante nessa área. Assim, eu fiquei até curioso, você acha que precisa acontecer no Brasil para desalavancar o mercado aqui interno e chegar a níveis comparáveis assim com o que é o mercado hoje de PI nos Estados Unidos? Você vê várias camadas assim de PIs atuando, comprando de um e vendendo para outros e indo nessa escala assim, o que você acha que pode desenvolver mais o mercado de PI aqui, não só falando de infraestrutura, né? Acho que o mercado de private equity, acho que tem inúmeras razões que levam o Brasil a gente tem bons exemplos de private equity, tá? Então é preciso dizer isso. A gente tem bons exemplos, obviamente que a gente tem maus exemplos também, mas a gente tem muito bons exemplos de private equity no Brasil. Mas, enfim, quando você está com um juro de 14, é difícil, né, competir, né? Então, fica imaginando lá que a Fernanda, quando está modelando lá e está trazendo o fluxo de caixa das companhias para valor presente, pô, é um jurão, né? Então, e o que está nos levando a esse juro alto, né? Acho que essa é a pergunta, né? Não é baixar o juro por baixar o juro, mas são as reformas estruturais. A gente está falando de uma aqui, que é a tributária, que pô, como é que você modela o valor de uma empresa, que é o ponto que a Fernanda estava dizendo, se você não sabe qual é a carga tributária que você tem pela frente,
né? E quão volátil ela é. Você tem políticas muitas de governo e não muitas vezes de Estado, né? Então, essas incertezas, a Fernanda estava falando do risco tributário, ela mencionou o tamanho dos times que as empresas têm para tratar essa questão tributária, e realmente são enormes, aqui na Votorantim também é o caso, sem contar o que a gente paga para advogado, para poder ter um entendimento de novo, né? Não é que eu não queira pagar o imposto, pelo contrário, eu quero pagar. Eu só não sei o quanto pagar, porque não existe clareza. E quando eu pago, a gente ainda é questionado pelo Estado de, pô, você não pagou certo. Como que eu não paguei certo? A interpretação da lei aqui, então contrata advogado para interpretar a lei. Então, eu acho que o que falta, a gente, é o país ser friendly para investimentos em geral, né? A gente tem que criar um ambiente propício para o investimento. O private equity, ele é só o instrumento que vai fazer é o catalisador, na verdade, de um frame tributário, é o doing business em geral, né, que tem que ser favorável. Então, a gente podia ficar horas aqui falando das reformas aqui, que são necessárias, mas são reformas óbvias, assim, que a tributária sendo a primeira delas, né? Então é isso na minha visão que falta aqui. Ô, Muito Fernanda, fica à vontade aí, Fernanda, aí pode me atravessar à vontade aí. Agora eu acho que, a não ser que a Fernanda se queira falar mais alguma coisa, Não, não, vamos. acho que passar pelo próximo ponto, inclusive é uma pergunta para você, Fernanda, que no começo desse ano a gente viu acontecimentos como crise das lojas americanas, da Light, de várias outras empresas que vêm enfrentando dificuldades durante 2023, e perguntando mais especificamente para você, como esses acontecimentos afetaram o mercado de IB, qual área que sofreu mais com isso e está sofrendo com isso, ECM, DCM, M&A, e como isso também afetou o deal flow da BR Partners. É, então, acho que, né, colocando um pouco no contexto, a gente viu uma série de companhias que estão passando por uma situação financeira delicada, muitas delas, inclusive do setor de varejo, que é um setor que eu acompanho mais de perto. Isso vem muito do aumento da taxa de juros num período relativamente curto, se você for pensar do ponto de vista da perspectiva das companhias. A gente saiu de um custo de capital muito baixo, que fez com que uma série de empresas se alavancassem, e na hora que dá essa, digamos assim, estilingada no aumento dos juros muito rápido, você pega empresas altamente alavancadas, e que esse aumento, né, na despesa financeira, nos juros que necessita ser pago, que não cabe mais no fluxo de caixa, combinado com uma certa desaceleração da economia, dependendo do setor que você está olhando. Então, o contexto especificamente, né, de que explica muito do que a gente viu, né, como você citou, Americanas, Light, tiveram uma série de outras empresas, algumas delas, inclusive, que a gente está assessorando na ajuda da reestruturação da estrutura de capital, advém disso, de não necessariamente um problema estrutural do negócio, né? Não é que o negócio em si é inviável, mas ficou com uma estrutura de capital inadequada para o tamanho, digamos assim, da companhia. Então, você entendendo essa dinâmica, né, o que isso acaba efetivamente impactando digamos assim, o ambiente de negócios, né? E aí você perguntou cada um dos negócios, né? Seja M&A, ECM ou DCM. Você acaba tendo uma série de segmentos e companhias que elas estão fragilizadas financeiramente, né? Então, acaba que, digamos assim, o fluxo de negócios envolvendo essas empresas, ele acaba sendo afetado, porque a dificuldade, essas empresas não vão comprar outras empresas, muitas vezes elas até gostariam de serem adquiridas, mas
é mais difícil você achar um comprador para essas empresas, porque você está absorvendo uma empresa num momento de mais fragilidade financeira. Então, isso, obviamente, dificulta o fluxo de negócio, tanto para a parte de compra e venda de empresas, como, por exemplo, como que você vai emitir dívida para uma empresa que está num nível de alavancagem mais elevado. Você, obviamente, tem alguns fundos que, digamos assim, que tem maior apetite de risco, mas não é uma dívida tradicional, né? Você está falando de uma empresa altamente alavancada, o mercado de equity acaba. Você não é o tipo de empresa que você leva para abertura de capital, você não faz um follow-on. Então, se você olhar os números hoje de negócios no Brasil esse ano, por exemplo, o M&A caiu significativamente. Por quê? Exatamente esse contexto que eu estou passando um pouco, porque quando você começa a ter um número significativo de empresas que estão passando por momentos mais sensíveis do ponto de vista financeiro e operacional, e você acaba trazendo muita incerteza para o sistema, né? Porque você tem que se colocar digamos assim, na perspectiva de um CEO, de um CFO, de um conselho, de um acionista. Se você tem muitas variáveis que você tem uma dificuldade grande de mapear, é difícil você tomar uma decisão que é uma decisão de longo prazo, estratégica para a sua companhia, porque você precisa ter uma quantidade de elementos que te trazem uma certeza que você está tomando a decisão correta. E acho que muito do que está acontecendo no ambiente hoje, tanto do ponto de vista meio empresarial que eu mencionei, e as discussões que eu e o Sérgio estavam mencionando, políticas e econômicas, isso acaba criando um cenário que faz com que as empresas prefiram não se movimentar, a não ser que elas precisem. Óbvio que tem empresas que veem uma oportunidade, poxa, tem um concorrente meu que está mais fragilizado, que é um negócio que eu já queria juntar há muito tempo. Então, não é que você não vai ter, né? A gente tem visto negócios acontecendo, mas você tem uma redução no volume de negócios, porque tem setores e companhias que preferem esperar passar, né, tudo que está acontecendo para efetivamente tomar decisões, fora que a gente tem setores claramente fragilizados, e aí que seja do ponto de vista operacional, tipo, o consumidor está com menos renda para aquele segmento e não está comprando tanto, o nível de avaliação na bolsa está super prejudicado, né? O preço da ação, ele é uma certa moeda de troca ou uma valoração do seu negócio. Se ele está muito prejudicado, mais difícil você, por exemplo, usar a sua ação para fazer um negócio. Então, tem todas essas variáveis que eu estou citando, elas são somatórios que acabam fazendo, dificultando, digamos assim, a gente dizer que, poxa, estamos num mercado super pujante do ponto de vista de transações. Eu acho que, né, a gente vê hoje o número de transações anunciadas, não é o caso. Mas a gente tem visto uma retomada. Eu acho que o começo do ano até agora, as coisas estavam mais paradas e a gente tem sentido essa retomada, uma vez que você começa a ter um pouco mais de clareza em relação a uma série desses fatores que a gente tem comentado. Eu acho que especificamente para a BR Partners, né, que você comentou, a gente está tendo um ano bom, não no mesmo nível de volume dos anos anteriores, mas a gente tem anunciado bastante transações, estamos conseguindo fazer bastante emissões. Então, assim, todos os negócios, eles acabam se adaptando à nova realidade. Então, talvez você não tenha tanto M&A, a gente tem feito muito mais reestruturações financeiras do que um M&A tradicional. Então, a parte de reestruturação financeira agora é um percentual maior da nossa receita vis-à-vis um M&A tradicional. Quando a gente está fazendo emissão de dívida estruturada, a gente acaba indo para um tipo de pocket que tenha mais apetite para risco em relação, talvez, ao que a gente estava olhando anteriormente. Acho que todos os negócios, você acaba
fazendo uma análise do cenário que você está vivendo e você adequa o teu business àquele momento econômico. Mas, obviamente, isso acaba trazendo um desafio, que é o que a gente tá vendo hoje. Então, isso é um pouco do que eu acho que a gente pode entender como consequência desses casos que você mencionou, Isadora. Bom, perfeito, muito interessante. Eu queria saber agora, a gente passou por um momento ali em 2020, 2021, com um período bastante aquecido dos IPOs e inflação dos valuations, principalmente falando de tecnologia aí, e depois chegando um momento quase recessivo, assim, até um pouco tempo atrás, muito pouquíssimos IPOs, entre outros movimentos no mercado de capitais. Eu queria saber quais foram as estratégias do Votorantim e da BR Partners para encarar essa situação, esse momento, e como vocês buscaram novos negócios durante a pandemia e depois? Bom, Arthur, acho que a questão da pandemia foi, no primeiro momento, uma surpresa para todos nós, assim, do ponto de vista dos outcomes dela, assim, né? Porque no primeiro momento todo mundo achou que o mundo ia entrar numa recessão, que a gente ia ficar em casa, então não ia produzir mais nada. Aí vocês devem se lembrar daquelas maluquices de todo mundo comprando papel higiênico, estocando, as coisas, né, que, enfim, todo mundo estava esperando o caos, né? Não é que ele não aconteceu, ele aconteceu, mas de outra maneira, né? No caso da Votorantim Cimentos, por exemplo, vocês devem se lembrar que na época da pandemia, todo mundo estava nessas vídeos que a gente está agora, era muito comum você ficar ouvindo barulho de construção civil, né, de alguém fazendo reforma. Um ano muito bom para a Votorantim Cimentos, por exemplo. Foi, do ponto de vista também do varejo, a Fernanda pode falar mais porque ela está com a mão, assim, do e-commerce, por exemplo, né, todo mundo, pô, o e-commerce bombou, né, porque você passou a comprar, você não ia mais na loja, você começou a comprar no site, no app, né, e, pô, inclusive no parte do varejo, né, e a Fernanda aqui me corta se eu falar bobagem, mas o valor que essas empresas atingiram é porque todo mundo acreditou que a partir daquele momento em que o cara foi para o e-commerce, o comportamento dele ia se manter daquela maneira, ele ia continuar no e-commerce, e aí de repente, pô, a gente voltou, eu não sei, hoje pós-pandemia, talvez do ponto de vista do meu comportamento pessoal como cliente, como consumidor, eu estou mais parecido com o que eu era antes da pandemia do que durante a pandemia. Eu adoro ir numa loja física. Pô, livraria, então, nem se fala. Pô, é gostoso, né? A livraria atravessa. Pô, eu sou old school, né, ainda. Então, para mim, ainda faz sentido. Então, eu acho que a pandemia criou comportamentos diferentes aos que a gente estava habituados. Alguns deles, para fins de valuation, as empresas imaginar, ou os analistas, ou o mercado, passou a imaginar que eles não se alterariam mais e, portanto, perpetuaram, né? Então, isso que levou um pouco ao item que você comentou de que alguns valuations, de fato, talvez olhando agora no retrovisor, eles foram esticados demais, né? O que a gente fez aqui? No primeiro momento, logo em março de 20, o que a gente fez foi, cara, segura tudo. Porque em momentos assim, a frase clássica do mercado financeiro é cash is king. Então você tem que preservar a liquidez, segura todo, qualquer gasto, investimento, segura tudo. Vamos preservar a liquidez, porque a empresa pode estar alavancadíssima, mas ela quebra no caixa, né? Então você tem que preservar o caixa. Então foi essa a primeira medida que a gente tomou. À medida em que a pandemia o tempo foi passando e você foi observando alguns comportamentos, e você foi voltando a uma situação mais normalizada, se é que é possível ainda usar esse termo depois de tudo que a gente passou. A gente fez aquisições durante a pandemia, né? Então a gente já estava falando aqui da CCR, foi um investimento que a gente fez durante a pandemia. Nós recentemente compramos 5% da Hypera, que é um setor novo para a Votorantim, é um setor de fármaco, né, que é um setor que, enfim, a gente não estava até agora. Mas a visão aqui da gente é essa visão secular, né? Então a gente entrou na questão
como eu te falei, né, da CCR, porque a gente acreditou que, de fato, esse tema da infraestrutura, vai anos. A questão de entrar também no setor de fármaco é a mesma ideia. Ainda tem muito para fazer nesse setor pela frente. Então, como a gente tem esse privilégio, né, como eu estava dizendo, de ser essa empresa de 105 anos e que está pensando mais 100 anos, a gente tem tempo para olhar essas coisas num tempo maior, talvez, do que um private equity convencional que tem, não é uma pressa, mas tem um fim, né, que é um fim aí que, em geral, são aí 7 anos. Então, foi um pouco assim que a gente se comportou. A gente fez muitas transações durante o período, não deixamos de fazer, não. A reação inicial de segura tudo, e à medida que o tempo foi passando, que a gente foi compreendendo melhor as tendências, a gente foi se adaptando. Eu acho que aqui, no nosso caso, um pouco um pouco semelhante, né? Logo que começou a pandemia, a gente ficou super, super preocupado no sentido como que a gente vai fazer rodar o nosso negócio de casa, né? Assim, num certo sentido, porque sempre foi um tipo de negócio que você precisa visitar o cliente, você precisa estar rodando, estar próximo, e a gente, enfim, né? Acho que todo mundo acaba achando uma forma de operar em diferentes condições, né? Acho que todo mundo se reinventa da necessidade. Então, a gente acabou tendo um 2020, 21, 20 super bons. Assim, a gente teve mandatos que a gente fez o pitch de casa, fizemos uma transação de casa e fechamos uma transação em casa. Então, assim, acho que, né, coisas que a gente nunca imaginou serem possíveis no nosso negócio, efetivamente acabaram acontecendo. Então, né, na parte no período da pandemia, acabou operando dessa forma. E aí eu acho que agora, né, quando a gente vê, bom, temos um novo cenário, né, como você mencionou, poxa, os valuations de tecnologia estão muito longe do que eram anteriormente. Então, você está falando em novos níveis de valuation, você tem uma redução drástica de capital disponível para as companhias, né? Um repensar das estratégias, né? Acho que, como o Sérgio falou, toda essa questão do cash is king, né? Quando você tem um custo de capital baixíssimo, você tem investidores com um apetite para ficar financiando apostas mais arriscadas. Quando você está falando no nível de custo de capital que a gente tem hoje, o dinheiro é muito mais caro, você tem um apetite muito menor para apostas mais arriscadas. Então, as companhias têm se reposicionado, dada, né, essa questão de, bom, hoje temos um custo de capital muito maior e, portanto, as nossas decisões e a nossa estratégia tem que se adequar a esse novo custo de capital, e isso tem um shift de valorização ou desvalorização de determinados negócios. Então, se voltou, por exemplo, a valorizar empresas que são geradoras de caixa, negócios mais estáveis, né? Porque, obviamente, quando você está falando em empresas de tecnologia, dependendo de onde elas estão no ciclo, é uma aposta no modelo de negócio, na taxa de crescimento que ela vai ter para frente, e aí você vai colocando capital para financiar essa aposta nos próximos 5, 10 anos. E você tem empresas que têm menor crescimento, mas são muito mais previsíveis, são mais geradoras de caixa, que é aqueles negócios, tipo, talvez um pouco mais previsíveis, menos sexy, que tiveram momentos que não eram a predileção dos investidores e hoje se voltou a ter digamos assim, uma atenção maior para negócios geradores de caixa. Então, num certo sentido, principalmente para pessoas que estão há muito tempo no mercado, você sabe que o mercado vive de ciclos. E aí você acaba posicionando o teu negócio para, bom, tipo, se o investidor não está olhando mais A, está olhando B, dentro desse contexto, quem vão ser as empresas que vão estar se movimentando mais ou vão estar se movimentando menos, quem vai precisar de capital, quem não vai precisar, quem vai fazer sentido se juntar ou não. Então, eu acho que você acaba
modelando o teu negócio para o momento de mercado que tá vivendo, né? Você não vai, tipo, vou fechar aqui o negócio, quando a coisa melhorar, eu volto a trabalhar. Então, eu acho que essa busca por novos negócios, ela acho que é por isso que é importante você entender o que está acontecendo do ponto de vista de mercado para você ir ajustando a estratégia do teu negócio, né? Do tipo, bom, talvez empresas de tecnologia agora vão estar fazendo menos captações, não vai abrir o capital porque o valuation está super deprimido. Bom, para onde vai esse capital que existe, mas que hoje não está indo mais para esse negócio? E aí, em cima da tua visão, você pode ir criando outras oportunidades de negócio. Então, acho que esse é um pouco de como a gente acaba vendo esses momentos. Certo, certo. Vocês comentaram, inclusive, os dois, que durante a pandemia o mercado de tecnologia ficou bem aquecido. Isso é porque cada vez mais a gente usa tecnologia no nosso dia a dia e a inteligência artificial, como o ChatGPT, está cada vez mais presente, tanto na vida nossa de estudante, quanto até na vida profissional das pessoas. E por isso a gente queria saber como vocês enxergam esse impacto das novas tecnologias tanto de inteligência artificial quanto de linguagens de programação no dia a dia de trabalho de vocês, na atividade profissional, e também se de que forma essa maior capacidade de análise de dados vai permitir que gere uma ajuda na prospecção de ativos numa gestora, por exemplo, e também na subscrição de ações ou localização de buyers no IB, por exemplo. Quer começar, Fernanda? Você quer que eu... Não, pode começar, pode. Tá. Não, acho que, cara, esse é o tema da vez, né? Acho que os dois temas da vez são esse e a questão do carbono. Para mim, são os dois temas que a gente tem que lidar com eles, né? Essa história acho que tem uma transformação nos negócios que é muito grande, né? Se pensar, por exemplo, no mercado de cimento no Brasil, em que a gente ainda é um mercado muito diferente, por exemplo, do mercado dos Estados Unidos. O mercado dos Estados Unidos é um mercado que a gente chama de granel. Você não vende o cimento em saco, como a gente faz no Brasil, né? No Brasil, você vai nas lojas de materiais de construção, você vê vários sacos de cimento, isso não é comum nos Estados Unidos, por exemplo, mas nos mercados envolvidos em geral. Então, não é um play de varejo. Então, no Brasil é um jogo de varejo. Então, você usar inteligência artificial e usar processamento de dados em alta escala para entender se está acabando o cimento, preciso ligar para o cara, não preciso ligar para o cara, se a que preço que eu forneço naquela região ou nessa região. Enfim, tem inúmeras perguntas que são perguntas típicas de varejo, mas a Fernanda tem exemplos muito mais legais do que os meus. Mas o fato é que, assim, essa história pro varejo é incrível o que a gente vai, como a gente já sente isso no tipo de recomendação que a gente recebe pelo Google, né? Para mim é muito surpreendente, assim, que, pô, de repente você está comentando de um produto e de repente começa a aparecer os anúncios, assim, para você. Então, esse é um negócio que, puta, vai andar muito. Para investidor como um todo, eu acho que também vai ajudar. A gente aqui, por exemplo, para screening de investimentos, de teses, de entendimento do que dá. Eu estava comentando do papel dos ativos de infraestrutura no portfólio da Votorantim, que fazem o balance com os ativos de commodities. Então, a pergunta é quais outros ativos eu poderia fazer para balancear o portfólio melhor? Onde estão esses ativos? Quais os valuations desses ativos? Estão adequados? Não estão adequados? Quer dizer, do ponto de vista do screening de investimentos e da capacidade de olhar não só no Brasil, mas globalmente, é incrível, assim, o que a gente está vendo, e a gente usa já de uma maneira bem assertiva aqui. Nunca vai substituir o toque humano, na minha visão, pelo menos até agora não foi capaz, né? Mas do ponto de vista de coisas não correlacionadas. Outro dia
a gente estava olhando aqui um investimento que apareceu como dando fit aqui no portfólio. Eu olhei para o negócio e falei, mas não é possível, assim, que está sendo esse aqui o investimento. Depois você para e pensa, putz, faz todo sentido, assim. É mais ou menos como o Waze, assim, né? Você vai para algum lugar e ele te dá um caminho, você fala, putz, que caminho interessante que o Waze me deu aqui, né? Eu não usaria esse caminho de maneira canônica, assim, né? Mas, então, é isso que vai acontecer. É uma revolução, de fato. Ele tem mudado substancialmente o jeito que as empresas estão se relacionando com os consumidores e com os clientes, e tem impactos importantes também nas decisões de investimento. Esse é um temão, assim, um tema que a gente tem que dar muita atenção para ele, assim. Eu acho que assim, ninguém tem ainda uma visão, ou pelo menos com as pessoas, não vou também dizer ninguém, mas com as pessoas com quem eu tenho conversado, não conseguem ter uma certeza né, de todos os impactos para o seu negócio, para a sua vida, para a sua relação com clientes, para a forma de tocar o negócio. Acho que está todo mundo nesse momento de tentar entender melhor e ver como que isso vai afetar o negócio, a forma de se relacionar com o teu cliente, com o teu fornecedor, a forma de tocar seu negócio. Então, acho que como o Sérgio falou, isso é um dos temas que eu acho que qualquer gestor tem tentado entender, se aprofundar e ver a melhor forma de incorporar isso no dia a dia da companhia. Eu acho que eu diria, assim, que a impressão que eu fico é que cada vez mais as posições que são primordialmente de, sei lá, regurgitadoras de informação, elas são cada vez menos, digamos assim, importantes, ou que vão perder muito da centralidade das conversas, porque elas claramente conseguem ser substituídas ou muito complementadas por essa tecnologia. Então, realmente, essa inteligência, o pensar o negócio, a conexão dos elementos, cada vez está sendo mais importante, porque a gente acaba, eu acho que cada vez vai poder utilizar a parte mais operacional do nosso trabalho para uma inteligência artificial e usar o nosso know-how para realmente trazer coisas novas, porque o cliente também, por exemplo, vai ter o mesmo informação básica que a gente tem, né? Coisas que talvez antes o cliente falava, poxa, que legal que você montou essa página, XPTO, e hoje ele consegue fazer a mesma página que você antes levava como, digamos assim, um diferencial. Então, cada vez mais a assessoria, a inteligência, a conexão das informações, o pensar, eu acho que isso é que você vai estar conseguindo agregar no negócio, porque todo mundo vai ser mais acessível essa base de dados muito grande e rapidamente processada, né? Eu acho que essa é um pouco da perspectiva que eu tenho em relação a isso. Perfeito, muito legal. Passando para um tema agora um pouco mais sobre carreira, assim, acredito que grande parte dos nossos espectadores aqui, assim como foi na nossa feira inteira, né, de recrutamento, estão interessados em carreira, em o que escolher para seguir como rumo profissional, estão procurando estágio também. Então a gente queria saber um pouco mais qual que é o perfil, assim, do profissional da área que vocês atuam, qual que é mais ou menos a trajetória dentro do Votorantim, dentro do BR Partners, e como que funciona no dia a dia, assim, para quem gostaria de trabalhar nesse setor? Começa você, Fernanda, dessa vez. Tá bom. Eu acho que assim, em relação aos dois pontos que você colocou, né? Acho que o perfil profissional, pelo menos das pessoas que procuram IB, são pessoas, obviamente, que gostam dessa parte de finanças, né? Tem uma parte técnica que é importante dentro dessa profissão, então você gostar de contabilidade, de finanças, eu acho que é meio que a base do perfil profissional das pessoas que acabam vindo trabalhar nessa área, combinada com digamos assim, um interesse mais
acho que assim, genérico ou generalizado de setores, de dinâmica, porque você tem algumas áreas dentro de finanças que elas são muito técnicas e muito específicas para um ponto específico. O IB, ele acaba juntando essa parte mais técnica com uma parte mais de dinâmica de setor, diferentes empresas, diferentes momentos da economia. Então, acho que acaba trazendo pessoas que gostam de aplicar essa parte mais técnica a uma parte mais dinâmica da economia, que é você pensar em movimentos estratégicos e como as empresas deveriam estar pensando o seu posicionamento, a sua estratégia para o futuro. Então, a gente vê que acabam sendo profissionais que combinam, digamos assim, um lado mais, eu diria assim, técnico, com um lado um pouco de gostar dessa variabilidade do negócio. E, obviamente, pessoas que gostam de interagir com clientes, porque nós não somos uma área tão, né, tem áreas de finanças que elas são mais internas, digamos assim, de análise, de produção de relatórios, de montar estratégias de investimento, por exemplo. A nossa área, ela acaba tendo bastante interação com clientes, porque todo o nosso trabalho é assessorar uma empresa em determinadas decisões e a gente trazer o nosso ferramental de finanças para ajudar nessas decisões. Então, eu diria que as pessoas que, digamos assim, nos procuram têm essa característica, né, esse interesse. E aí as atividades chaves, né, como você perguntou, no caso de IB, eles variam muito conforme o cargo que você ocupa dentro, né, da área e, obviamente, então, quanto tempo que você tem dentro do negócio. Então, para o estagiário, você começa em atividades mais primordialmente de levantamento de informação, de montagem de páginas, de análise de balanços, de leitura de relatório. Então, você é muito mais digamos assim, levantar informações e servir de suporte para as pessoas que estão, digamos assim, discutindo com os clientes e montando a estratégia. Conforme você vai crescendo na carreira, você começa a, por exemplo, ser o responsável por criar os modelos financeiros, depois você é o responsável por tocar o dia a dia daquele projeto, e quanto mais você cresce, mais uma responsabilidade comercial você tem dentro da área. Então, obviamente, as pessoas mais sêniores, elas fazem menos essa parte, digamos assim, de levantar informações e mais visita cliente, desenvolve relacionamentos, e toda essa estratégia de pensar, poxa, o que o meu cliente deveria estar pensando e vou levar uma provocação em relação a isso, acaba sendo mais o papel de uma pessoa mais sênior dentro dessa área. Então, as atividades chaves, elas variam significativamente ao longo da carreira. Aqui na Voto, que a gente tem buscado são pessoas que têm, de fato, um perfil analítico, né? Então, que têm a preocupação de serem profundas no ponto de vista do entendimento do que estão fazendo, né? Então, isso é um aspecto importante. Então, tem que, tem que gostar da planilha, né? Que é um pouco do que a Fernanda estava comentando lá da BR Partners. Então, isso é um ponto importante. Esse é um ponto, acho que, para quem quer trabalhar com finanças, né? Com o tempo, acho que à medida que você vai ganhando maturidade, você começa já a olhar o modelo. Tenho certeza que a Fernanda já está nesse ponto, que ela olha o modelo e fala, puta, tá errado. Já tem o cheiro, né? Já percebe que não está legal aquele negócio, né? Eu valorizo muito também outros aspectos, assim, aspectos mais humanos, assim, né? Aspectos do trabalhar junto, né? Do contribuir, do colaborar, né? Esse é um aspecto que acho que é super relevante aqui para a gente na Votorantim. O aspecto do ensinar e do aprender, né? Quer dizer, tem uma questão de ser incansável no aprender, mas também ter a paciência do ensinar, né? Que é um pouco do payback, né? Você ganha, mas você precisa contribuir também com todo esse aspecto muito relevante. Times que contribuem
têm um desempenho melhor do que times que têm mais dificuldade em contribuir. Então, esse é um aspecto que a gente observa bastante também. Não é fácil compor um time, não é sempre que você coloca os melhores jogadores em campo e o time performa, então tem uma complementaridade importante na maneira como você compõe o time, e isso é um desafio que, enfim, vocês vão enfrentar à medida que vocês vão começando a carreira de vocês. E além dos aspectos analíticos, esse aspecto da contribuição, do ensinar e do aprender, eu acho que é mais fundamental do que isso, que é uma coisa que eu avalio também bastante, que é todos nós aqui reconhecermos o que não sabemos, né? Eu tenho muito medo daquele cara que sabe tudo. Então, você reconhecer o que não sabe é tão importante quanto reconhecer o que sabe. Então, esse é um aspecto que também, até nas dinâmicas que a gente tem feito, a gente tenta capturar um pouco assim. Autoconfiança é importante, mas self-awareness também é super importante. E essas duas coisas é que compõem um perfil que a gente acha aqui que vai se adequar melhor à cultura da Votorantim. Poxa, bacana. E por último, a gente queria saber se a Votorantim e a BR Partners estão com vagas de estágio abertas e também se vocês puderem dar alguma dica para as pessoas que estão se preparando para fazer entrevista, para prestar as vagas de estágio. É, eu acho que o público gostaria de saber o que vocês esperam de um estagiário. Aqui na BR a gente está exatamente no, digamos assim, no início para o meio do processo seletivo para estágio, então a gente está com bastante vagas abertas, na minha área especificamente a gente está com 4 vagas, mas uma série de outras vagas, acho que a gente tem em torno de 15 vagas em aberto, então quem tiver interesse tem o nosso site para mandar o currículo, e o processo se faz uma prova e as melhores notas são chamadas para as entrevistas. Então, quem tiver interesse, o momento é bem oportuno. E aí eu acho que só endereçando, né, como se preparar e o que a gente está procurando. No caso especificamente de IB, as entrevistas são um pouco mais técnicas, então não que a gente esteja procurando pessoas que já saibam, né, fazer o que a gente faz, mas a gente faz um pouco de pergunta de contabilidade, avaliação de empresa, para minimamente entender que uma pessoa que quer finanças e que fez uma aula de contabilidade, minimamente entende como olhar um demonstrativo de resultado, entender como o balanço, o DRE e o fluxo de caixa conversa. Então, eu diria que para as pessoas que têm interesse em IB, e aí não é só para o BR Partners, qualquer banco tem esse tipo de processo seletivo, é importante dar uma revisada, dar uma estudada nas coisas que vocês aprenderam, porque essas perguntas vão surgir, assim, do ponto de vista de entendimento de uma contabilidade e finanças básica, acho que isso é esperado das pessoas. E aí o mais importante além dessa questão da preparação, a gente procura pessoas que realmente estejam com vontade de trabalhar, a gente sinta que tem um interesse, fez uma pesquisa sobre o banco, sobre o que a gente está fazendo, sobre qual que é o job description da área, porque assim, é até espantoso a quantidade de pessoas que acabam vindo para as entrevistas que têm um conhecimento muito assim, baixo do que realmente é o job description daquela área, tipo, porque essa coisa de falar assim, não, eu quero finanças, gente, finanças é um mundo, assim, se você acha que IB é a mesma coisa que o PI, que é a mesma coisa que Equity Research, que é a mesma coisa que Asset, você realmente não fez lição de casa nenhuma, e pra gente que entende essa nuance, fica realmente assim, não existe uma pessoa que quer finanças, são perfis completamente distintos e tem seus prós e contras em cada uma dessas características. Então, eu realmente sugiro para as pessoas, por isso que é a importância de participar de palestra, conversar, por exemplo, com o pessoal da FEA que já faz estágio em outros lugares, porque essas são as pessoas que dificilmente você chama para uma segunda conversa, porque fala, poxa, não teve o mínimo de interesse de entender
o que que a gente faz e, portanto, eu vou atrás de pessoas que realmente tiveram essa preocupação, né? E aí, assim, eu converso com pessoas de vários bancos, né? De tipo, sabe, aquela coisa que você coloca no currículo, eu gostaria de fazer IB Equity Research Asset. Nossa, essa pessoa não faz, né? Não quer nada, né? Então, eu acho que é importante essa lição de casa e mostrar que você fez essa lição de casa, que você entende a dinâmica, coisas básicas de tipo, poxa, você sabe o que que é o dia a dia, o que que vai ser aqui, quais são as suas características que batem, né? Porque, poxa, se você é uma pessoa que gosta de fazer um trabalho super interno, super analítico, super introspectivo, que você quer sentar e ficar horas lá modelando e lendo relatórios, talvez a IB não seja tanto para você, porque você vai ter um dia a dia muito dinâmico, a gente vai toda hora para reunião, cada hora você está falando com o cliente, e de novo, não existe certo ou errado, é você entender quem você é e aonde esse skill de finanças é o melhor match em relação a essas suas características pessoais. Então, parece que eu só estou falando coisas óbvias, né? Mas por incrível que pareça, eu já faço entrevistas há muitos anos, eu sempre fico espantada com a falta de preparo das pessoas que vêm conversar em relação. Então, acho que se você fizer o feijão com arroz do preparação, tanto desse básico financeiro quanto a tua lição de casa, em relação ao job description e ao lugar que você está conversando, você vai estar na frente de muita gente. Afinal, tocou num ponto legal, né, cara? Se você quer brilhar numa prova, pô, você vai estudar antes, né? Então, aqui, acho que poupar o teu tempo, poupar o tempo do entrevistador é um negócio bacana para fazer. Então, de fato, tem uma lição de casa legal para fazer. Aqui na Volta a gente está com as vagas, está no nosso site, a gente está com as vagas abertas até 2 de outubro, então está acabando aí o período, mas as vagas estão abertas, a gente tem vagas em informações gerenciais, temos vaga no time de investimento, se não me engano também a gente tem uma vaga no jurídico, mas aí talvez menos aí para, a não ser que tenha alguém que já se formou que já é advogado, que gosta de finanças também. Então a gente está com as vagas abertas. Falei alguma coisa já do ponto de vista do perfil que a gente busca. Essa questão da analytics ela é super relevante para investimento especialmente, né? Tem a decisão do investir é uma decisão relevante que tem que ser observada de vários prismas e, portanto, a cautela e o jeito de olhar para essas coisas elas são importantes. O gostar de finanças é natural. A gente também aqui no processo vai fazer perguntas desse tipo. A gente vai olhar um pouco do comportamento pessoal, obviamente, olhar bastante o comportamento pessoal, mas do ponto de vista para depender da área em que se vai, espera-se sim que o candidato conheça minimamente os pontos que a Fernanda bem chamou a atenção aí. A gente adora contratar gente da FEA, adora. Acho que a FEA criou uma coisa muito bacana que talvez ficou mais rara, que é um público bem mais diverso do ponto de vista de todos os prismas que a gente olhar, e um público talvez mais com poder de observar o todo sem estar tanto no específico. É uma coisa que a gente gosta aqui. Então a gente tem boas experiências com a FEA, e nós aqui na Votorantim escolhemos o programa mais bem sucedido para a gente aqui como porta de entrada, né, entre o programa de estágio, programa de trainee. O programa de estágio foi o que a gente elegeu, então a gente tem focado bastante nesse programa. A gente dedica um tempo importante para fazer com que a experiência de quem está participando seja bacana, de que mesmo que ele não seja contratado, ele olhe para o processo e fale, pô, que processo bem legal, estruturado, e para aqueles que terem poder entrar já jogando, né? Poder entrar já com a bola correndo. Então, boa sorte, eu espero que vocês se inscrevam em massa aí no programa da Votorantim, que façam a gente ter um programa bom aqui de pensar em quem que a gente vai trazer para o time aqui.
Legal, perfeito. Acho que estamos encerrando por aqui. Vamos abrir uma sessão de Q&A agora. Se vocês tiverem dúvidas, pode levantar a mão, eu vou chamando aqui, um por um. Acho que temos aqui Arthur Alonso. Pode falar. Boa tarde, estão me ouvindo? Estamos sim. Eu gostaria de perguntar um pouco, primeiramente agradecer pela oportunidade, pela presença. Ajudou muito, foi classe, agregou muito. E eu gostaria de saber o seguinte: durante os 3 dias de evento, muito se discutiu sobre oportunidade de mercado financeiro no Brasil, o como isso poderia aumentar ou não, seguir, por exemplo, quanto o mercado brasileiro poderia se expandir que nem nos Estados Unidos, ou se isso não é possível no contexto brasileiro. E eu gostaria de saber tanto sobre essa perspectiva de crescimento, quanto também se o mercado brasileiro financeiro do Brasil não corre o risco por instabilidades locais e, por exemplo, acabar diminuindo de espaço, como aconteceu na Argentina. Talvez eu possa começar e aí o Sérgio me complementa, né? Eu acho que tudo é uma questão de perspectiva, né? Eu posso dar um exemplo, assim, pequeno, mas quando eu me formei, na GV e na FEA, você tinha, sei lá, 3, 4 bancos gringos que faziam IB aqui no Brasil. é, que eram quase uns rap-offs, então, assim, o grosso, por exemplo, digamos assim, das pessoas que entendiam do setor sentavam em Nova York, e toda vez que tinha uma transação, eles vinham para o Brasil para fazer execução, e você tinha pequenos times aqui no Brasil, com brasileiros tocando. Então, assim, talvez hoje vocês olhando, vocês vejam um tamanho de mercado financeiro e quanto que ele ainda pode expandir, mas de um certo ponto de vista da gente que faz isso há muito tempo, a perspectiva é impressionante como o mercado se expandiu, né? Seja aí dos diferentes setores, né? Dentro do que tange ao que eu faço, a IB, você tem todos os bancos internacionais, você tem os bancões comerciais fazendo, casas como nós, especializadas. Se você for olhar para o mundo do private equity, quando que há 20, 30 anos atrás você teria casa, né, tipo, casos de casas brasileiras com o volume investido, todos esses casos das fintechs, que eram assim totalmente impensáveis do ponto de vista, né? Você tinha quase os grandes bancos realmente o mercado muito concentrado em pouquíssimos nomes. Então, eu acho que assim, que ainda tem muito espaço, eu acho que vai ter muita disrupção no mercado financeiro, tenho certeza. Eu acho que a gente discute muito e tem reunião com várias, digamos assim, startups, gente tentando repensar todas as verticais dentro do mercado financeiro. Eu acho que ainda vai ter essa disrupção e isso acaba trazendo uma expansão do mercado e uma expansão de oportunidades. E hoje, quem quer fazer mercado financeiro não necessariamente precisa ir pelo, digamos assim, o caminho mais tradicional, mas ao mesmo tempo eu coloco um pouco dessa perspectiva de que, poxa, onde nós estamos vis-à-vis, talvez 30 anos atrás, é muito maior o número de oportunidades do que a gente tinha anteriormente, o número de assets, o tipo de capital. Antes você tinha um capital muito mais tradicional olhando para o Brasil. Então, a gente comentou um pouco quando a Isadora fez a pergunta sobre essas empresas que estão passando por distress. Hoje você tem um tipo de capital que olha esse investimento mais de risco que não existia, talvez, há 10 anos atrás. Então, eu acho que é tudo uma questão um pouco de evolução natural do mercado. Eu vejo como ele muito mais expandido do que quando eu entrei no mercado, e eu acho que para vocês sempre esse estudo de para onde o mercado está indo vai ser cada vez outras oportunidades de carreira para vocês, porque cada vez acho que vão ter vagas e segmentos que talvez não existam hoje, que daqui a 10 anos vão ser relevantes. Não sei, Sérgio, você divide da minha Não, opinião. divido sim, estou com você nisso aí. Também acho que quando eu comecei era um mercado bastante diferente e puxei para times de finanças, ele se expandiu muitíssimo, assim.
Acho que, enfim, não tenho muito a contribuir. Um comentário só sobre o que levou a Argentina onde ela está são, são situações muito específicas, né? A gente, como país, a gente passou pelo impeachment de dois presidentes nos últimos, vai, 31 anos. Vimos um monte de volatilidade para cá e para lá e a gente foi capaz de expandir. Acho que a gente está longe de ir para um caminho similar ao caminho que a Argentina fez, mas você tocou num ponto relevante, né? A gente precisa, o que nos trouxe, o que não nos deixou ir para um caminho como esse é um pouco os checks and balances que a gente foi capaz como país de colocar, e a gente tem que ficar com awareness enorme nele, né? Nesses checks and balances, como país mesmo, né? A gente é que tem que cuidar disso aqui, né? Vocês mais do que eu ainda, porque eu, pô, mais um pouquinho já vou retire aqui, né? Vocês é que tem que olhar isso mais do que eu ainda. Mas eu tô com a Fernanda aqui. Vocês vão ter muitas oportunidades em finanças. Eu acho que é, do ponto de vista de entendimento e do impacto que as finanças trazem, acho que a gente tem uma awareness maior ainda hoje. Os mercados mais voláteis exigem mais gente com background de finanças. Eu vejo, inclusive, hoje, aqui na Votorantim mesmo, CEOs que eram CFOs e que têm background de finanças, porque para algumas situações específicas faz todo sentido. Então, eu acho que o curso de finanças, e aqui eu me refiro a todos eles, né, até incluindo a atuária aqui também, então, seja a contabilidade, economia, administração e atuária, eles trazem um jeito, um frame de pensar que não se aplica só necessariamente em finanças, né? Ele vai te dar um frame mental que vai te possibilitar inúmeras outras coisas, né? Eu olho para as pessoas que se formaram comigo e muitos deles estão em diferentes nichos de finanças, alguns que não estão em finanças acabam usando o mindset de finanças para tomar decisão. Então, eu estou com a Fernanda aqui, acho que são infinitas as possibilidades. Temos mais uma pergunta aqui, Pedro Favaron. Opa, vocês Pode estão falar. conseguindo me escutar? Tô sim. Tá, boa noite, muito obrigado aí pela conversa, ajudou muito assim para entender um pouco mais essa parte de carreiras. Queria fazer uma pergunta especificamente para o Sérgio da Votorantim. Essa primeira é um pouco mais rapidinha e depois a segunda é um pouco mais demorada. Sobre a primeira pergunta, eu queria entender como que a Votorantim vê a energia nuclear no Brasil, porque assim, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, teve agora a reforma da Angra 3, a volta da mineração de urânio, um plano de expansão de 2 novas usinas até 2031. Então eu queria entender um pouco mais como que vocês vão se portar em relação a isso, se vocês têm alguma ambição nesse sentido. E a segunda, um pouco mais, que eu queria entender mais eu sei que a Votorantim, ela é muito bem posicionada no setor de energia, com a Auren, com energia renovável, hidrelétrica, solar e eólica, a Floen, com hidrogênio verde, combustível alternativo. E eu queria entender um pouco mais, tipo, como você vê o futuro de energia no Brasil e como que a Votorantim pode se posicionar nesse sentido, porque para mim, como um leigo, parece que vocês estão bem consolidados, então eu queria entender um pouco mais dessa dinâmica. Não, obrigado, Pedro. Acho que a primeira pergunta da nuclear, a gente não investe e não está nos planos de investir. O mundo vai se confrontar com um dilema, porque no fundo, para quem está um pouquinho mais no mercado de energia, você, ao gerar energia eólica e solar, que são limpas, né, do ponto de vista da emissão de carbono, elas trazem muita instabilidade para as linhas de transmissão e para as linhas de distribuição. Então, fica mais difícil você pilotar porque elas são energias intermitentes, né? Ventou, não Uhum. ventou. Então, você precisa ter alguma energia de base, né, que a gente chama, que é uma energia que, se acontece alguma coisa de não ventar, ou de não fazer sol, ou de acontecer qualquer coisa, você tem alguma coisa que assegura. O Brasil usa
a melhor bateria do mundo, que são os reservatórios que a gente tem, né, os reservatórios hídricos, né, de água. Então, essa é uma baita bateria, que você tem armazenada energia lá, mas como isso depende da chuva, a gente enfrentou momentos em que você não tinha os reservatórios disponíveis há poucos anos atrás, né? A gente passou por um Uhum. momento como país muito difícil. E aí, o que que a gente usa? A gente usa basicamente o gás hoje, e portanto que é bastante emissor de carbono. Então, o dilema de o que que você vai usar na base é uma pergunta que está aberta para o mundo. Alguns países vão usar a nuclear, mas ele tem muito mais a ver com o que essa sociedade quer, do ponto de vista enfim, dos riscos que cada uma delas traz, do que qualquer outra coisa. Nós aqui optamos por seguir por esse caminho da energia renovável. Então, a Auren, ela é 100% renovável e a Fluence está buscando coisas na fronteira, né? Está buscando coisas que já, quer dizer, entendendo que a eólica e a solar já são coisas já, enfim, usuais, né? São tecnologias já dominadas. Então, a Fluence está buscando coisas mais na fronteira. Na segunda pergunta, a gente está vendo aqui, estimando, eu te falei que a gente está investindo em coisas seculares, né? E na questão da energia, cara, assim, a necessidade de energia que a gente vai ver nos próximos 20, 30 anos, ela é gigantesca. A gente está estimando aqui alguma coisa entre 5 e 15 vezes o parque que a gente tem hoje, né? Com a eletrificação das coisas, eletrificação de automóvel. Então, você vai ter uma demanda gigantesca. Então, eu acho que eu também tenho a mesma leitura que você, que a gente está bem posicionado com a Aurem e com a Flowey, mas a demanda de investimento que vai vir nesses veículos é gigantesca, assim, então vai ter muita oportunidade para fazer. O objetivo que a gente tem é continuar bem posicionado e não ficar um player pequenininho, né, à medida em que essas demandas vão aparecendo. E é nisso que a gente tem tentado se capacitar, tanto na Aurem quanto na Flowey. Muito Espero ter te obrigado. respondido, Pedro. Não, respondeu sim, obrigado. Valeu. Boa, pessoal, acho que é isso. Chegamos à última pergunta aí do nosso Q&A, também já estourando o limite do tempo, já 6h30, que a gente tinha se comprometido aí, já foi 1h30 de palestra, mais perguntas. E, bom, queria agradecer novamente, em nome da Liga de Mercado Financeiro, aqui a presença do Sérgio Malacrida, CFO da Votorantim, Fernanda Gonzalez, também do BR Partners. Pedir aqui uma salva de palmas, cada um do seu computador. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Fernanda. Obrigada, Tchau, gente. valeu. Prazer. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Pessoal, continuem aí que a gente vai fazer o sorteio agora. Eu vou já mostrar para vocês, só um minutinho. Já vamos fechar o formulário aqui. Recebendo algumas respostas ainda. Mais um minutinho a gente fecha. Boa, fechei agora o formulário, não aceita mais respostas. Eu vou copiar os nomes aqui de quem respondeu o formulário e vou compartilhar até com vocês para ser mais transparente. Joguei aqui os nomes da planilha, todos, e, bom, vamos sortear.
um nome dessa lista inteira. E o ganhador foi João Vitor Veiga Barbosa. Parabéns aí, uma JBL Gol. E com isso encerramos o nosso evento. Obrigado à participação de todos.